Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, como estão? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre termos que são muito importantes para a nossa comunicação e educação financeira. Ativos e passivos. Vocês sabem o que significa dentro da educação financeira esse termo? São bastante importantes e que a gente precisa conhecê-los. Esses termos, assim como tem outros termos, vão ser muito comuns que a gente vai trabalhando. Não precisa ser um contador para você saber os termos. São termos que a gente precisa conhecer diariamente dentro do contexto da nossa organização financeira. Vamos lá então? Então lá. Primeiro, compreender ativos e passivos para aplicar na gestão de recursos financeiros, quer, por exemplo, num orçamento individual, quer num orçamento familiar ou num orçamento também de uma empresa privada ou de uma empresa pública. Você saberia me dizer o que é um ativo e um passivo quando se refere à área financeira? Você saberia diferenciar o que é um ativo e um passivo financeiro? Agora vem a outra pergunta, né? Até tá a carinha aqui, ó, do bendito do gatinho aqui, ó, pensativo com o dedinho, né? Não, o gatinho infelizmente não faz isso. Eu tenho vários, ele não faz, mas tá muito bonitinho, né? Você possui mais ativo ou passivo financeiro? Bem, primeiro, professor, não entendi a primeira pergunta. Como é que eu vou responder a terceira? Tudo depende exatamente daquilo. Mas não é nada mais do que vocês já conhecem, mas às vezes vocês não conhecem o termo. E é um termo bastante importante, correlato com o que a gente trabalha no dia a dia dentro da nossa educação financeira. Então, vamos entender por toda a via agora, a partir de agora. Ativo está relacionado com o conjunto de bens e direitos de uma pessoa. E o passivo é o conjunto de todas as obrigações. Exemplo, vamos tentar exemplificar. Ativo é o dinheiro, os rendimentos obtidos com o aluguel do imóvel, conta no banco, exemplos de ativos. Passivo são as dívidas, a fatura do cartão de crédito, a conta de água, a conta de luz, entre outros. Agora, opa, professor, então é mais simples do que eu pensei, não é verdade? Eu tenho vários ativos, né? E tenho vários passivos financeiros na nossa vida. Todo mundo tem. Agora, o mais importante, eles estão equilibrados? Vamos à frente discutir isso. Ativo, então, o Kiyosaki, lembram lá do nosso livro Pai Rico, Pai Pobre? São livros de reflexão sobre educação financeira. Ele diz o seguinte: um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do meu bolso. Mas cá entre nós, tanto um quanto o outro é necessário, não é verdade? Tanto o que entra dinheiro e o que sai é que faz a economia movimentar, mas também faz nós conseguirmos atingir os nossos desejos financeiros, nossos sonhos financeiros, que são bastante importantes. Agora vamos com a nossa primeira questão aí, porque depende do ponto de vista. Um bem, às vezes, pode estar como um ativo financeiro e, ora, o mesmo bem pode estar como um passivo financeiro. Vai depender se aquilo eu estou usando para ganhar dinheiro ou apenas, por exemplo, uma satisfação pessoal. Então, venho com a seguinte questão para vocês pensarem aqui. Um carro utilizado apenas para passeio e um barco utilizado por um pescador são exemplos de quê? Baseado no que a gente conversou até agora. Vou dar um instantinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir a resposta e discutir um pouco mais para deixar bem assentado o que é um ativo e o que é um passivo financeiro.
Então, galera, pensaram, tá bem fácil, né? Vamos pensar ali, neste exemplo, vamos dar a resposta e vamos discutir exemplos que a gente poderia dar exatamente que na hora ele é um ativo, outra hora ele é passivo. Vamos lá então. No caso, se o carro é utilizado apenas como passeio, para nós ele vai ser o quê? Ele vai ser um passivo, né? Um passivo financeiro. Agora, e o barco que é utilizado para o ganho, ou seja, para a entrada de dinheiro, então ele vai ser um ativo financeiro. Tranquilo? Agora vamos fazer os contra-exemplos. Vocês saberiam me dar um exemplo onde o carro poderia ser considerado um ativo financeiro? Vamos pensar. Alguém, muito comum nos últimos anos, as pessoas começaram a usar carro de aplicativo, não é verdade? O carro de aplicativo que o motorista usa para trazer dinheiro para dentro de casa, esse carro passa a ser de um passivo, passa a ser um ativo financeiro, não é verdade? Um exemplo bem clássico, né? Um carro que um vendedor necessita para viajar de um município para o outro para vender mercadorias. Aquele carro passa a ser um ativo financeiro, não é verdade? Agora, esse barco do pescador que ele utiliza para ganhar dinheiro, ele está sendo um ativo. Mas aonde que ele passaria a ser um passivo? Se eu compro um barco, por exemplo, para fazer pesca recreativa no final de semana, esse mesmo barco passa a ser um passivo. Vocês viram que o ativo e o passivo financeiro de um determinado bem vai depender dentro do contexto. Se ele vai trazer novos dividendos, ou seja, novos ativos, ou ele só está sendo uma despesa. Entenderam a diferença, gente? Isso a gente vai comentar mais e vai deixar isso muito mais claro nos próximos vídeos. De novo, uma citação aqui do Kiyosaki, que ele diz o seguinte: se quer ser rico, simplesmente passe a vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. Aquela história que muita gente, eu digo que a geração nova está... minha geração, a geração do pai de vocês, dos avós, a gente queria um carro, né? Sempre queria um carro. Hoje em dia a gente começa a conversar com as pessoas mais jovens e diz assim, não quero carro. Tem o aplicativo para me deslocar, para que eu vou colocar uma grande parte dos meus ativos, do meu dinheiro imobilizado ali, num bem onde a desvalorização é extremamente alta, né? Então as pessoas começaram a pensar melhor sobre exatamente esses bens que a gente antes tinha exatamente pensar. Era o sonho de consumo, não tem nenhum problema você ter um sonho de consumo, mas ele não, você tem que começar a pensar exatamente se você quer chegar a ter um sucesso financeiro ou você também quer ter um sucesso além financeiro, um sucesso pessoal. Vamos ver esse estudo de caso aqui para a gente discutir e deixar isso mais claro. Imagine que você comprou uma casa para morar com o dinheiro que você tinha guardado no banco, sem gerar nenhuma dívida. No entanto, a partir de agora, você terá que arcar com alguns custos do imóvel, como de iluminação, água, manutenção e até mesmo impostos. Esse ativo começará a gerar despesa, fazendo com que, caso não esteja preparado financeiramente, o seu passivo ainda vai aumentar. Ao contrário do exemplo anterior, alguns ativos podem gerar receitas ao invés de despesa. Imagine que você comprou uma sala para alugar em um centro comercial, um centro empresarial. O imóvel adquirido será alugado e o valor do aluguel será depositado em uma conta no banco, gerando um aumento do ativo. Nesse caso, podemos concluir que o ativo está contribuindo para o aumento do patrimônio. Bem, agora vem uma palavra nova aqui para a gente, não é verdade? A gente já entendeu o que é ativo, tranquilo? É aquilo que se torna, de alguma forma, dinheiro. Por exemplo, eu tenho bens, eu tenho dinheiro, eu tenho ações, eu tenho aplicações, serão ativos.
E o que são passivos? Aquilo que geram despesas, né? Que às vezes são necessárias, mas vão gerar despesas. Agora veio a nossa nova palavrinha, aquele vocabulário que a gente precisa estar trabalhando, que é patrimônio, gente. O que seria um patrimônio? Patrimônio é exatamente aquilo que eu posso futuramente transformar ele em dinheiro, né? Então a gente chama isso de patrimônio. Eu tenho um celular. Nesse momento, o celular que eu uso, se ele vai me gerar uma renda, por exemplo, você é uma vendedora de doce, tua mãe é vendedora de doce, tem lá o celular que é a comunicação que ela faz com as clientes. Então o celular é um meio de gerar dinheiro para sua mãe. Porém, o celular também tem um valor nele. E esse valor, quando ela for vender, trocar o modelo, ele pode gerar também um dividendo. Ou seja, ele se tornar novamente um ativo. Ou seja, a gente consegue transformar em dinheiro. Agora, o que acontece quando o ativo é menor que o passivo? Ou seja, esse nosso patrimônio vai estar negativo. Isso pode acontecer? Pode. E muita gente tem, às vezes, o valor das dívidas maior do que os valores dos bens que ele possui. E como que a gente pode aumentar o ativo de uma pessoa? Ou seja, como que a gente pode aumentar esse patrimônio que essa pessoa tem? Exatamente economizando e aplicando aonde tem mais rentabilidade. Antigamente se acreditava que uma família tinha um sucesso financeiro se ela tinha um carro, se ela tinha uma casa própria. Hoje muita gente está optando por não ter mais o seu carro próprio, nem a sua casa própria, porque ela quer aumentar o seu patrimônio líquido, ou seja, o seu valor em dinheiro. Às vezes é mais vantajoso, dependendo do caso, você morar de aluguel e viver usando carro de aplicativo, táxi, porque você vai possibilitar aumentar ainda mais o seu patrimônio. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou, nós vamos fazer agora uma atividade de mão na massa, que é o seguinte. Vamos fazer uma avaliação financeira dos ativos e passivos da Carla. Para isso, nós vamos analisar o quadro que mostra um panorama geral dos ativos e passivos que ela possui. Cada um deles é utilizado e as despesas que ela tem no seu dia a dia. Então, olha aqui, gente. Eu tenho aqui a bicicleta, que é o meio de transporte para realizar entregas, e um aplicativo. Carla ganha R$10 por entrega. O notebook, ela usa o notebook para assistir filmes e jogar. O celular, meio pelo qual ela recebe os pedidos da entrega do aplicativo. A casa própria. Além da moradia, ela subloca um dos quartos da casa. Tranquilo? Então agora, aqui nós temos as despesas de alimentação, água, luz e telefone. Considerando as informações apresentadas, responda aos seguintes questionamentos. Quais são os ativos e os passivos que a Carla tem? Levando em conta o conceito de ativo financeiro, como essa mesma divisão pode ser feita? Então vocês vão pensar, organizar esse raciocínio e vão ver dentro do exemplo da Carla e que depois vocês vão poder, obviamente, também chegar a alguma conclusão de vocês, tá? Aqui eu dei algumas sugestões e vocês vão ver se adequa ao que vocês colocaram. Tranquilo, gente? Vocês vão pensar, só que eu vou dar um desafio para vocês. Esse exemplo da Carla, que tal vocês transformarem por exemplo da casa de vocês? Pensem lá no que vocês têm e vejam quais são os ativos e passivos da casa de vocês. Então vamos lá. Agora vou trazer uma atividade prática para a gente fazer neste momento. Então agora suponha que a Carla vendeu um notebook por R$ 2.500. Aplicou R$1.000 na poupança a juros simples de 6% ao ano. Com os 1.500 que restaram, ela comprou produtos de beleza e vendeu com uma margem de lucro de 20%. Após um ano das mudanças realizadas, qual vai ser o aumento do ativo da Carla?
Bem, a formulazinha de juros simples a gente já conhece, a gente fez um nivelamento, é o capital, a taxa e o tempo. E lembrando ali o lucro que ela teve. No final desse período, de um ano, qual foi o aumento do ativo que ela teve? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, conseguiram pensar? Vamos organizar esse raciocínio e vamos ver qual foi o aumento do patrimônio dela depois de um ano. Vamos ver se vocês conseguiram fazer essas continhas. Então, vamos lá. Então, na poupança, ela tem 6% ao mês, né? 6% ao mês. Cada mês ela vai ter esse 6%. Lembrando, 6% seria 6 dividido por 100. Ou seja, 100.000 vezes 6 dividido por 100 vezes 1, a cada mês ela tem R$60 no aumento do seu patrimônio. Agora, o lucro da venda, ela tem 1.500, ela vai ter um lucro de 20% todo mês, né? Ela vendeu 1.500, teve 20%, sobre 1.500, então ela teve R$300 de lucro em cada mês, não é verdade? Então, esse seria o lucro dela a cada um dos meses. Então, logo, podemos concluir que no final de um ano, com a venda do notebook, a Carla vai possuir R$1.060 na poupança, né? No caso, no primeiro mês, né? Além de um valor de R$1.800 a cada um dos meses com os produtos que ela vendeu. Ou seja, a renda dela vai aumentar R$360 a cada mês. Se eu projetar isso para 12 meses, é só multiplicar por 12 e eu vou vendo qual vai ser o aumento dela. Então, voltando aqui, na verdade, é depois de um ano, que a taxa era de 6% ao ano, né? Eu estava falando que é mês, então era ao ano aqui. Então, esse daqui é o lucro que ela tem num ano e o lucro que ela vai ter naquele ano vendendo os produtos. Então, ela houve um aumento de R$360 em relação ao patrimônio. Mas se fosse mensal, era só multiplicar por 12 para a gente discutir. O que a gente conversou hoje, gente? Um assunto bastante importante, que é os termos. Primeiro, a gente conseguiu agora diferenciar no final desse vídeo o que é um ativo e um passivo financeiro e falamos a respeito do patrimônio líquido que uma pessoa pode ter e que é bastante importante para ela saber qual a sua saúde financeira. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.